Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre simbolismo e suas cores. Ai, que coisa boa! O que é, como vive e o que come, isso e muito mais é o que nós veremos no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, sim, sim! E no episódio de hoje, então, vamos compreender o projeto literário do simbolismo, entender o olhar mais reflexivo e pessimista dos nossos autores. Pois é, mas precisamos antes relembrar alguns episódios anteriores aí, certo? Que já sabemos. Bom, sabemos que nós tínhamos, anterior ao simbolismo, os movimentos realista, naturalista e parnasianista, certo? Temos um período aí de revolução industrial e outras revoluções, o desenvolvimento versus a miséria, sim, as cidades começam a evoluir, mas com isso também a grande diferença social entre as camadas da população. A sociedade estará no centro do nosso discurso e aí essas escolas trabalham muito a questão da racionalidade e objetividade, sim, lembra? Vamos retratar o real. Realismo, realismo. E aí então vem o simbolismo com uma proposta diferente. O marco aí, que é considerado o início do simbolismo, é a publicação das Flores do Mal de Charles Baudelaire. Oui, mon amour. Na França, então, é que se inicia o movimento e nós, brasileiros, aqui vamos trazê-lo até nós. Sim, sim, sim. E aí, diante disso, o simbolismo marca o fim do século XIX. Tan, tan, tan. Eu queria mostrar então como é que os simbolistas vão pensar então. Se eu deixo de ser tão racional, tão objetivo e retratar a realidade nua e crua, como que eu vou trazer? Que olhar eu trago então? Este é o olhar, gente. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. A impressão Nascer do Sol de Monet, em que eu tenho aqui em destaque os sentimentos que o autor, que o pintor vive para expressar esta fase, né? Esta linda paisagem. E aí, né, gente? Eu não preciso retratar a realidade como ela é, como os pintores realistas faziam, mas eu preciso retratar a minha realidade, como eu vejo este lugar, como eu vejo este posicionamento. Então vamos ver então aí o que estava acontecendo no contexto simbolista. Bom, e aí nós ainda tínhamos todo esse processo do cientificismo, do materialismo que estava acontecendo no contexto histórico. É claro que aí eu tenho a crise social e aí eu tenho um fator que vai ser bem interessante para os simbolistas, que é a competição econômica e militar entre as grandes potências. Tudo isso, todas essas questões vão deixar o meu simbolista um pouco mais pensativo e talvez vai buscar a saída em outras questões, como a metafísica, certo? E também dar aí um olhar para as experiências mais sensoriais, para o mistério sobre a ciência, né? Eu tenho muito grande essa questão da ciência como a real verdade, mas seria a real verdade? Eles começam a questionar. E aí eles vão então valorizar a intuição e os sentidos humanos, vão abandonar esse cientificismo e o positivismo que foram tão utilizados pelas escolas anteriores, né? E vão em busca do místico, da fé cristã. Ai, 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 ai. E aí, diante disso, eles vão procurar e tem um objeto que representa muito bem o que é essa arte, né, simbolista, que é esse caleidoscópio de imagens e sons. Eles vão buscar uma série de imagens para representar algumas das suas questões e também dos sons através dos ritmos, né? E das rimas. Vão fazer uso muito da sinestesia, vão utilizar algo aí que serão as maiúsculas alegorizantes. Então eles vão colocar
maiúsculas em palavras que não levam normalmente, que não levam a maiúscula, né? Isso no meio do verso, palavras comuns. Isso porque vão dar uma carga para essas palavras a partir do momento que as colocam em letra maiúscula e vão fazer uso aí, mas mais do que só sinestesia, de muitas figuras de linguagens aí diversas. E aí eu queria trazer então um poema do Charles Baudelaire, ora não, que se chama A Uma Passante. E aí ele diz: a rua em torno era um frenético alarido, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa. Uma mulher passou com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas de estátua eram-lhe a imagem nobre e fina. Qual bizarro basbaquê, afoito eu lhe bebia. No olhar, céu lívido, onde aflora a fentania, a doçura que envolve o prazer que assassina. Sim, eles vão dar um olhar aí todo diferente para esta realidade e vão pintar com as suas cores e com os seus sentimentos. Aqui no Brasil, eu já tenho o início do simbolismo sendo marcado aí pela publicação de 2 livros. O Missal, que é um livro de prosa, e o Broquéis, que é um livro de poesia do nosso autor Cruz e Souza, né? O nosso grande representante aí da literatura simbolista. Aliás, o Cruz e Souza, se vocês podem ver aí, ele lembra um pouquinho aí o Ed Murphy, não é? Você não sabe quem é Ed Murphy? Procura, você vai ver que é um pouco parecido. Bom, o Cruz e Souza, ele tenta trazer aí em suas obras o transfigurar do real por meio da poesia. Então ele vai dar um outro olhar para esta realidade. E aí também vai transfigurar a condição humana, fazendo uma profundidade filosófica, trabalhando com a angústia, com a metafísica. E aí ele vai também ter um pouquinho dessa fuga dessa realidade através de todo esse cenário que ele pinta, certo? Aliás, os nossos simbolistas, eles acabam se aproximando um pouco dos nossos românticos, coisas que os simbolistas franceses lá tentam também recusar, né? Eles recusam também o cientificismo, mas também não querem dar esse olhar tão idealizado que os românticos davam para o ambiente que os cercavam, certo? Aqui os nossos simbolistas vão beber um pouquinho das fontes românticas brasileiras, é claro, certo? E aí eu trago para vocês um poema do Cruz e Souza que diz: ó solidão do mar, ó amargor das vagas, ondas em confusões, ondas em rebeldia, desespero do mar, furiosa fentania, boca em fel dos tritões engasgadas de pragas. Velhas chagas do sol, ensanguentadas chagas, de ocasos purpurais, de atroz melancolia, luas tristes, fatais, da atra mudez sombria, da trágica ruína em fastidões presságas. Eita, que este poeta pinta o seu cenário como ele sente, tudo é modificado a partir do seu olhar, certo? Um outro autor também famoso do período é Afonso de Guimarães, que traz aí uma exploração da temática da morte. Olha, Fabi, já vimos isso em outros movimentos literários. Sim, sim, sim. Também traz a arte, a religião, a natureza, ora pois, e toda uma tradição gótica em suas obras. E aí eu trago um poema dele que é Ismalha, muito famoso esse poema. Trago aí as primeiras estrofes. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Os simbolistas têm todo um olhar diferente aí e que vale a pena a gente perceber e por que não sentir como eles sentiam. Por hoje é só, essas são as referências da nossa aula. Até um próximo